Olá pessoal, hoje iremos falar sobre eletrização por atrito. Vamos lá. O que diz o conceito de eletrização por atrito? Quando dois materiais de composição diferente são atritados, ou seja, friccionados, um irá perder elétron para o outro. A esse processo dá-se o nome de eletrização por atrito. Os processos de eletrização consistem em gerar um desequilíbrio no número de prótons e elétrons de um corpo qualquer. Pois bem, pessoal, trouxe aqui uma tabela chamada tabela triboelétrica para poder explicar melhor sobre a eletrização por atrito. Antes, devo falar sobre os prótons e os elétrons. Prótons são as cargas positivas e elétrons são as cargas negativas. Então, nessa tabela, podemos ver alguns tipos de materiais que tendem a perder elétrons e alguns materiais que tendem a ganhar elétrons. Então, podemos observar o seguinte: os materiais da parte de cima da tabela, eles tendem a perder elétrons, a doar elétrons na hora que os dois materiais sofrerem o atrito. Ele doa o elétron, ou seja, ele doa a carga negativa, ficando somente com a carga positiva. E os materiais da parte de baixo da tabela, eles tendem a receber mais elétrons. Então, quando é friccionado, por exemplo, uma pele humana com um plástico, o plástico tende a receber as cargas elétricas da pele humana. Temos aqui então um exemplo de antes do atrito e depois do atrito. Os materiais são um bastão de plástico e o tecido de lã. O bastão de plástico ele fica na parte de baixo da tabela, ou seja, ele tende a receber os elétrons, as cargas negativas. E o tecido de lã ele fica na parte de cima da tabela. Ele tende a fornecer os elétrons, as cargas negativas. Assim, eles, após serem atritados, eles ficam com as cargas diferentes, cargas opostas. Com isso, todo material que estiver com carga negativa, ele será atraído pelo tecido de lã. E todo material que estiver com carga positiva, ele será atraído pelo bastão de plástico. Faremos agora um pequeno experimento para provar como funciona a eletrização por atrito na prática. Olá pessoal, faremos agora um experimento para provar a eletrização por atrito. Temos aqui um balão e uma lata. São dois materiais que eles estão carregados com o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Eles estão neutros no caso. Então, tá vendo? A lata ela não sofre nenhuma alteração quando a gente passa um balão que está neutro sobre ela. Agora, temos aqui um casaco de lã e uma outra bexiga que a gente vai fazer o atrito entre a bexiga e a lã. Então, como vimos na tabela triboelétrica, a lã ela é um material que ela tende a fornecer mais elétrons para a borracha, que no caso é o balão, né? Então o balão ele vai ficar carregado negativamente, né? Ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. E aí a lata, no caso neutra, ela será atraída pelo balão. Como podemos ver, ó, eu não encosto na lata. Então assim podemos provar
a eletrização por atrito. Pegamos uma bexiga que estava em estado neutro, atritamos ela com a lã, ela ficou carregada, né, com mais elétrons do que prótons, e automaticamente ela atrai a lata que está neutra, que no caso, os elétrons da lata, eles ficam na parte de trás e os prótons vêm para frente quando eu encosto a bexiga nela, quando eu chego à bexiga próxima. Então ela faz a indução dela, né? E assim a gente termina o nosso experimento. Então, pessoal, agradeço a atenção de todos e assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje.